Agora a gente muda de assunto para falar sobre um problema sério. O Brasil tem o maior número de afastamentos por transtornos mentais dos últimos 10 anos. Os dados do Ministério da Previdência Social mostram que somente em 2024, quase 500 mil de pessoas se afastaram do trabalho. Saúde mental é o tema da nossa entrevista de hoje. Já aqui comigo no estúdio, a psicóloga Rayana Nóbrega. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Rafaele. Muito prazer em conhecê-la. Obrigada pela oportunidade em falar em um tema tão importante nos dias atuais. Agradeço à TV Correio também pela oportunidade. Os números impressionam, quase 500 mil de pessoas, é muita gente. É muita gente, inclusive, isso é o que a Seguridade Social mostra. Imagine o que ainda não foi diagnosticado. Exatamente. Imagine o que ainda não foi comprovado. Muitas pessoas não procuram ajuda. Então, esses números com certeza são maiores. Rayana, e aí a gente falando sobre isso chama muito a atenção porque as pessoas são muito resistentes. Sim. As pessoas ainda têm esse preconceito, mas acredito que pós-pandemia o assunto foi mais abordado, né? O assunto foi mais disseminado e a gente tenta quebrar esses paradigmas diariamente, porque saúde mental importa como qualquer outra doença. Se você tem uma dor de cabeça que é persistente, algo do tipo, você faz o quê? Você procura um especialista. Então, por que não procurar um especialista quando você tem algum problema psicológico, né? Por que esse tabu de procurar um especialista qualificado, um especialista clínico para melhorar a sua qualidade de vida? É preciso estar em alerta, né? Qual é aquela luzinha que acende que você fala, não, eu não estou bem, eu preciso procurar ajuda? Sim, é importante não esperar esse sinal de alerta. É muito importante antes você já procurar ajuda, porque o que acontece? Existem fatores genéticos, fatores sociais, fatores psicológicos, fatores ambientais. Imagine que o ambiente que convivemos interfere na nossa saúde mental. Então, se você está vivendo em um ambiente caótico, claro que você vai adquirir aquele nível de estresse daquele ambiente. Então, se você já consegue perceber em si o cansaço, o desgaste do dia a dia. Hoje vivemos em um mundo de correria, que tudo é muito intenso. Então, a gente precisa estar atento à nossa saúde mental, que é tão importante quanto qualquer outro aspecto de doença em nossa vida. A rede social, né, as telas, seriam vilãs? Com certeza, e uma das principais. A tecnologia está aí para nos ajudar, tanto que estamos aqui e estamos disseminando conteúdo para diversas pessoas. Olha que coisa boa, mas se você não souber usar a tecnologia para o lado positivo, você pode usar para o lado positivo e para o lado negativo. Se você não souber usar para o lado positivo, você vai acabar com uma saúde mental um pouco desgastada. O que é que a gente faz? Você acaba vendo em Instagram, todos nós usamos diariamente, a vida de outras pessoas e quantas vezes a gente não se compara com a vida daquela outra pessoa. É porque aquela outra pessoa, a vida perfeita, e ali só tem o quê? Um recorte de um momento da sua vida. Seja um corpo, uma viagem, uma viagem perfeita dos sonhos, aquele casamento, aquela família perfeita, filhos, o emprego dos sonhos. A gente não sabe o que se passa ali por trás. Então, ali é apenas um recorte. Ninguém vai mostrar a parte ruim, né? Então, ali é mostrado a parte boa. Então, as pessoas se comparam diariamente com as redes sociais. E isso vem prejudicando demais, porque você quer ter a vida de outra pessoa, quando, na verdade, a outra pessoa, a gente nem sabe como é a vida da outra pessoa. E a comparação é um
principais pilares por esse adoecimento mental nos dias de hoje. Acontece muito no consultório das Muito, pessoas? E as muito. pessoas, elas costumam dizer que é isso? Por exemplo, não na primeira sessão, que ainda está te conhecendo, Isso. mas quando pega a intimidade? Sim, com certeza. Quando a gente ganha a confiança do paciente, o paciente mostra, ele chega vulnerável e mostra a autoestima baixa, porque vê que o corpo perfeito está sempre também em evidência, né, nas redes sociais. Mostra essa autoestima por não consegue ter a vida da outra pessoa. Então, abala muito a autoestima, a autoconfiança. E isso tudo vem acarretando um adoecimento aos poucos mentalmente. A gente costuma dizer que a população está adoecendo, né? Sim. Há uma população doente e não só o poder público precisa fazer alguma coisa, mas as famílias, né, os amigos que estão mais próximos precisam estar atentos. Imagine que se a gente for falar do conceito de saúde mental, não significa você ter ausência de um transtorno. Não, saúde mental é você ter um bem-estar físico, psicológico, emocional. E você precisa dessa estrutura familiar para lhe ajudar em um processo tão difícil quando você está adoecendo mentalmente. Esse apoio familiar é essencial para quem está precisando e não as pessoas lidarem como uma frescura, como uma falta de fé. Quantas vezes já ouvimos falar que a depressão é falta de fé? Se fosse assim, temos Fulano aí... está fraco, né? Fulano está isso fraco. é preguiçoso. Isso. E o que acontece? Estamos diante de pessoas doentes que nem sabemos. Então, a gente precisa ter muita empatia com como falar com o próximo, porque não sabemos o que o outro está passando. Inclusive, sobre a falta de fé, temos aí o padre Fábio de Mello, que é diagnosticado com depressão. Como explicaríamos isso? Então, não é a falta de fé. Realmente, a depressão não tem cara. Por trás de qualquer pessoa, pode existir a depressão, porque temos na cabeça que a depressão é aquela pessoa que está deitada, Exato. sem fazer nada, mas não. A depressão ou outro transtorno, existem vários níveis. Então, pode existir aquela pessoa que realmente está em casa, mas pessoas que estão aqui ao nosso redor, que possuem a doença e conseguem executá-la trabalhando, faz suas atividades normalmente e possui a doença. As estatísticas de suicídio, inclusive, comprovam isso. Mas é assunto para a gente falar no próximo bloco, combinado? Tá, joia. Combinado. Então a gente vai para a primeira pausa do debate. Na volta, a gente segue a entrevista com a psicóloga Rayana Nóbrega. Não sai daí, a gente volta em instantes.